Excelências, o próprio facto de a presente abertura do ano judicial se realizar fora da sua sede tradicional, ainda a braços com restauros e melhoramentos, constitui uma imagem sugestiva do momento vivido pela Justiça em Portugal. Um tempo de mudança, inexoravelmente suscitado por inúmeros e cumulativos desafios, cada qual mais importante e mais premente. Examinemos um a um alguns desses desafios. O primeiro e verdadeiramente central é o da manutenção e valorização constante do prestígio institucional e social da Justiça. Da Justiça como um dos valores supremos num Estado de Direito Democrático, por natureza inseparável da salvaguarda efetiva dos direitos fundamentais, pessoais, políticos, económicos, sociais e culturais. Mas também da Justiça como sistema que prossegue tais valores e da Justiça como conjunto de protagonistas que dão vida a esse sistema e representam, aos olhos da sociedade, os valores que ele serve. Prestígio institucional traduzido no acolhimento constitucional e legal, na separação e interdependência de poderes, no estatuto de independência ou de autonomia das magistraturas, que a lei fundamental consagra e a sua prática deve respeitar e promover. Prestígio social expresso na consideração que aquele prestígio institucional concita na sociedade em termos de confiança, credibilidade, noção de pertença, fator de estabilidade e de coesão social. Um Estado de Direito democrático forte e virado para o futuro exige uma justiça que prime como valor, uma justiça que se afirme como sistema e uma justiça que mereça respeito e consideração como protagonistas desse sistema. E para isso, instituições e pessoas que as sirvam, vistas como pilares de garantia da dignidade humana, da equidade, da certeza, da confiabilidade. Em rigor, tudo quanto fica dito se aplica a todos os poderes públicos e seus responsáveis, mas é da justiça que hoje importa cuidar. Este desafio é o primeiro e basilar. Sem ser vencido dia após dia, o Estado de Direito Democrático estará a perder vigor e os vazios que deixar serão inevitavelmente preenchidos por fenómenos inorgânicos, paralelos, pessoais ou do grupo, mais ou menos mediatizáveis. Da alegada justiça aplicada pelas próprias mãos ao imponderável de contingências conjunturais e de pressões sem escrutínio coletivo e não obedecendo a princípios, regras e procedimentos controláveis pela comunidade. O reino da paixão submergirá o apelo da razão. Mas é este primeiro desafio cotidiano, em que não há situações de empate ou de espera indefinida, porque nele ou se está a ganhar a democracia ou se está a perdê-la, depende de muitos outros, de que citarei apenas alguns, porventura mais essenciais. Um segundo desafio é o de ir ajustando o sistema de justiça ao tempo e ao espaço em mudança acelerada. Na ciência, na tecnologia, nos movimentos sociais, na economia e nas finanças, nas vivências culturais, na comunicação e até na emergência de novas formulações de valores constitucionais ou legais e sua interiorização comunitária, sugerindo instituições diferentes, ou instituições mais flexíveis, ou mais aptas a lidar com novas realidades temáticas e com a celeridade na prevenção e na resolução de conflitos, ou dotadas de mais meios e, porventura, mais bem geridos, a começar nos meios humanos, ou com mecanismos de renovação interna e de atualização de formas de conduta e de pessoas.
a correr a tanta solicitação, parece uma tarefa ciclópica, mas é uma missão imperiosa. Nos direitos humanos, perante violências e desrespeitos cada vez mais sofisticados. No mundo do trabalho também. Na vida económica e financeira. Na fiscalidade por atavismo vista como área com dominância administrativista. No relacionamento com a administração pública em geral. No meio do labirinto de disciplinas inextricáveis que alongam processos e desesperam expectativas. Mas não menos nos litígios privados, em que, como já foi aqui hoje dito, a recuperação de pendências é um facto, mas a imaginação insaciável do legislador e a da própria realidade multiplicam situações e requerem mais e melhores recursos para se não recair em novos atrasos. E ainda no domínio criminal, aparentemente liberto de ilícitos devolvidos para a mera ordenação social, mas que não deixou de crescer em número e diversidade de regimes ou de exigências de sua aplicação. É uma tarefa nunca acabada, esta da permanente avaliação e atualização do sistema de justiça. Mas por ela passa, inexoravelmente, a capacidade, se não de antecipar, pelo menos de não tornar insustentável o desfazamento entre as necessidades sociais e a capacidade de resposta orgânica e funcional perante elas. Terceiro desafio, necessariamente ligado a este, é o do prestígio social da justiça, como sistema e como seus servidores na dimensão do respectivo estatuto funcional. Se quer justiça prestigiada, é natural que isso se veja desde logo no modo como a coletividade trata os que administram. Um passo significativo, embora limitado, foi dado no fim da legislatura finda. Alguns espíritos se chocaram com o ser possível a magistrados terem estatuto remuneratório superior ao de Primeiro-Ministro e mais próximo do Presidente da República. Não consegui compreender o racional, como se diz agora, de tais perplexidades. Não é possível, ao mesmo tempo, criticar o anterior estatuto dos magistrados por depreciar o seu papel social e atacar o novo e, aliás, contido reajustamento por significar menorização de outros titulares de órgãos de soberania de base eletiva. Sabendo-se, como se sabe, que é indesejável o reajustamento nestes, em particular em tempos como os que vivemos, largamente incertos e de impossibilidade de elevação de estatuto generalizado de titulares de cargos ditos políticos. No contexto vivido, valorizar as magistraturas, ou pelo menos parcialmente as magistraturas, era premente, ainda que sabendo que outras áreas de funções de soberania, como as Forças Armadas e as Forças de Segurança, ficariam expectantes perante mais acentuadas discrepâncias. E os titulares de cargos políticos teriam e terão de esperar, não por uma razão de clima popular adverso, razão essa tão do gosto de generalizações hoje mais correntes, nem em homenagem a sondagens de impopularidade, que essas têm chegado, surpreendente mas inequivocamente, a todas as funções do Estado. Mas porque o bom senso determinava que quem mais é sujeito pelo voto ao escrutínio popular, mais deve dar o exemplo de contenção e comedimento. Em suma, foi importante o passo dado, que não substitui outros ajustamentos de sistema igualmente imprescindíveis, mas que simboliza que a justiça deve merecer a prioridade que não tem tido por parte de muitos portugueses. Um quarto desafio, de contornos mais específicos, nem por isso é de menor contributo para o prestígio da justiça em Portugal.
Ele é o da convergência dos parceiros da justiça. Já que os portugueses, protestando embora contra lentidões, incompreensões, distanciamentos, casos pessoais ou outros não pessoais, mas suscitando maior concentração social e mediática, no fundo não escolhem ninguém pelo voto por causa da situação da justiça, atirando-a para escalão mais discreto ou mesmo subalterno das suas escolhas, ao menos, pensava eu, e o disse em anterior sessão como esta, seria positivo avançar com uma plataforma mínima entre parceiros da justiça, que abrisse caminho aos partidos políticos, que facilitasse debates e decisões mais consensuais e lestas nesse domínio. Em homenagem à verdade, há que dizer que os parceiros da justiça fizeram um esforço para, em tempo curto, chegarem a uma plataforma minimalista. Pobre, dirão alguns. Tímida, asseverarão outros. Lateral à parte mais controversa em apreciação, quiçá. Mas era um passo importante e construtivo, mesmo se pequeno e limitado. É certo que não desencadeou, ao contrário do que se desejaria, debates maiores, nem despertou para prioridades necessárias, nem chegou a muitos portugueses. Serviu, no entanto, para criar o clima que permitiu acelerar os processos estatutários concluídos no termo da última legislatura e para alguns retoques pontuais úteis. E até para chamadas de atenção que continuam pertinentes e por satisfazer. Agora que, passados os lances eleitorais, vemos responsáveis políticos, a começar nos governativos, terminar em 2019 e começar em 2020, com o aceno de renovada atenção ao combate à corrupção, em boa hora. É talvez tempo de recuperar o diálogo e a convergência entre parceiros da justiça, retomando caminhos que todos consideramos essenciais. Não dando como definitivo o que ainda vai ser trabalhado em grupo. Querendo chegar a resultados palpáveis, não a meras promessas sazonais. Olhando a conteúdos, processos e meios de atuação, não ficando pela proclamação tática ou a querela superficial. Em síntese, seria bom que se não perdesse no futuro o diálogo e a convergência entre os parceiros da justiça, recomeçando, se possível com urgência, no domínio do combate à corrupção. E este é o quarto desafio que apontei. Mas um quinto desafio, de não menor monta, continua a condicionar a justiça em Portugal e relaciona-se com o modo como os portugueses a veem. Já adiantei de passagem que, infelizmente, a não colocam no elenco das suas preocupações fundamentais e, por conseguinte, não decidem politicamente em função dela, do seu papel como valor, do seu funcionamento como sistema, do seu retrato enquanto conjunto de protagonistas. Dão relevo e acompanham o que nela tem a ver com as suas vidas pessoais e preocupam-se aqui e ali e chegam até, de quando em vez, a apaixonar-se por um número limitado de casos ou situações que lhes chegam pela cobertura mediática. Normalmente do foro criminal ou da responsabilidade administrativa ou financeira. No criminal, com concentração em matéria de crimes de colarinho branco, genericamente tratados como corrupção, ou crimes contra pessoas em situações mais sensíveis, como a violência doméstica, o abuso sexual, no que respeita a mulheres, crianças e jovens, ou situações de clivagens sociais de diversa índole. Há nesta polarização facetas muitíssimo positivas.
Assim tem sido com a consciência social de antigas e novas condutas criminosas, com o reforço do escrutínio público e com o incentivo a mais e mais efetivos meios de prevenção e punição. Importa, porém, evitar uma ou outra visão redutora e, por isso, empobrecedora. O limitar a polarização na justiça apenas a uma parte mais mediatizada de um universo mais vasto. O não se retirar dessa polarização uma prioridade social à justiça como um todo. A transitoriedade de ciclos de atenção que nascem e morrem ao ritmo vertiginoso da informação destes dias. A impaciência face ao tempo do sistema de justiça, nos casos, poucos, contados por escassas dezenas, se tanto, em que a atenção se não esgota, como se não esgota o interesse mediático. Mas os meses, os anos que vão decorrendo, tornam cada vez mais diluídas percepções, pré-julgamentos públicos e até a convicção de que haverá um fim daquela história. E a vaga sensação de que quando aparecer esse fim, será já tão tarde que um bocejo cansado substituirá a indignação de uma década antes. Ou um encolher de ombros banalizará o veredito, qualquer que ele seja, e poderá mesmo significar o concluir que a justiça humana pode ser tão lenta, nos casos de especial complexidade, que para os crentes mais radicais passará a ombrear com a justiça divina, por definição intemporal, e para os não crentes mais radicais, o juízo público sem sistema ou com sistema simplificado, por injusto que seja, sempre vale mais do que aquela espera sem termo visível. Uma e outra postura muito pouco consentâneas com o Estado de Direito Democrático. Termino. Para haver justiça prestigiada, tem de haver justiça prioritária. Para haver justiça prioritária, tem de haver nos portugueses essa visão, hoje ainda inexistente. Para que essa visão surja, instituições têm de se ajustar mais e melhor e mais celermente ao contexto que muda. E os estatutos que ministram a justiça têm de os colocar numa escala de apreciação e consideração social que corresponda efetivamente à sua missão coletiva. Para que instituições e estatuto possam contribuir para a valorização pretendida, seria útil que se não perdesse o diálogo e a procura de plataformas entre os parceiros da justiça. E depois, para além de tudo isto, cumpre garantir, talvez o mais difícil, que os portugueses percebam por que razão a justiça para eles deve ser encarada como um objetivo essencial, não se reduzindo aos seus casos pessoais, antes vendo que eles se integram num universo mais vasto, não esperando tempos impossíveis da justiça, inevitavelmente mais longos do que os de uma notícia fugaz, de uma conversa de café semanal, de uma tertúlia mensal, de charla social ou política. Mas também não tendo de sofrer a desilusão suprema de processos eternos, cujo epílogo ficará para os seus descendentes, ou irão acompanhar, sem crença alguma no sistema, numa ocasião em que a decisão já não serve para inocentar ninguém, nem para prevenir conduta futura nenhuma, nem para punir condutas esfumadas por um passado longínquo. É uma tarefa com uma decisivo. Tenho recordado a miúdo. Vamos desistir dela? Não vamos. Dela desistir é desistir do Estado de Direito Democrático. Ela é de todos nós. Parceiros da justiça, governantes, cidadãos. Ela é de Portugal.